Pronto, então a gente já está gravando. Boa noite a todos, para quem eu ainda não dei especificamente. Meu nome é Felipe Magalhães, eu sou farmacêutico. A gente vai trabalhar, que é um prazer, primeiro, né, estar aqui com vocês. Preferia muito mais estar presente, para dar uma boa noite para vocês presencialmente, tá? Mas, infelizmente, a gente ainda não pode. Mas, em breve, a gente vai poder, tá certo? Se Deus quiser, a gente vai poder se encontrar aí presencialmente. Mas alguns de vocês já tiveram disciplinas comigo, outros não. Então, para quem já teve disciplina comigo, é um prazer revê-los. Para quem ainda não teve, tá? É um prazer vê-los. E a gente vai permanecer aí esse semestre juntos na farmacologia geral, que é uma disciplina que eu adoro, tá como professor dela. Tá? É uma disciplina que vai muito do que eu faço também no meu dia a dia. A farmacologia, ela envolve muito do que o profissional de saúde faz. Muitos de vocês, às vezes, aqui a gente tem pessoal da enfermagem, tem aluno da farmácia, da nutrição, da físio, da odonto, não sei se tem, às vezes aparece alguns alunos da odontologia também, né? Tem mais algum curso aí que eu não falei? Fisioterapia, enfermagem, farmácia, nutrição e odonto, se aparecer aí alguns, tá? E aí alguns de vocês podem tá pensando sobre a farmacologia, e quando a gente está pensando sobre a farmacologia, às vezes ela é uma disciplina muito na cara para determinados cursos, e para outros parece que não tem muito a ver. Parece que, mas por que eu vou fazer farmacologia? O meu curso nem mexe muito com medicamento, meu curso nem trabalha muito com fármacos. Na realidade, todos os cursos que a gente tem aqui da área de saúde, nesse momento, por exemplo, a gente vai trabalhar, tem tudo a ver com a farmacologia, e a farmacologia tem tudo a ver com esses cursos. Durante a nossa disciplina, vocês vão perceber que eu vou sempre estar trazendo muito da farmacologia para cada curso que vocês. Então, não se preocupem que eu não vou falar uma farmacologia só para farmácia, que eu não vou falar uma farmacologia só para enfermagem, apesar da disciplina estar cadastrada no curso de enfermagem, mas o fisioterapeuta vai entender onde é que ele vai usar a farmacologia, o nutricionista vai entender onde é que ele vai utilizar a farmacologia, tá? Então, o odontólogo da mesma forma. Então, a gente vai voltar a disciplina muito para o curso de vocês. A gente sempre vai estar trabalhando de forma específica também para cada um dos cursos. Então, na nossa aula, a gente vai resolver questões, a gente vai falar sobre casos clínicos, coisas que já aconteceram, e aí eu vou falar, pessoal, o fulano de tal, o paciente tal, foi se consultar, foi fazer uma avaliação com o fisioterapeuta, tal, e aí o fisioterapeuta vai entender onde é que a farmacologia entra dentro da profissão dele. Da mesma forma, o nutricionista, da mesma forma, o enfermeiro, o farmacêutico, o odontólogo e por aí vai, tá? A Pamela já está dizendo aí que o pessoal já fez medo sobre a disciplina, né? Mas isso é comum, tá? Os coleguinhas que já passaram começam a fazer medo nos coleguinhas que estão entrando, né? Mas não se preocupem, não. A gente vai ter uma disciplina bem tranquila no sentido de que eu vou dar o máximo, tá, para que vocês compreendam tudo que está relacionado com a farmacologia. Agora, não vou ser irresponsável e dizer para vocês que vocês não vão precisar estudar, né? Farmacologia é uma disciplina complexa, é uma disciplina grande, né? Tanto é que ela, em alguns cursos, ela é dividida em duas disciplinas, tá? A gente tem a farmacologia geral, tem a farmacologia clínica. Então, assim, a gente precisa estudar, tá? Ela tem um conteúdo bastante extenso, apesar de que, na nossa disciplina, a gente não vai focar no conteúdo, a gente vai focar no que realmente importa da farmacologia para vocês. Eu não vou pegar o capítulo do livro e fazer uma prova, uma aula com o capítulo do livro todo, porque tem coisa que não faz sentido para vocês da graduação. Então, eu vou focar no que realmente interessa, no que é prático, no que vocês vão usar, tá? Então, não se preocupem que a gente não vai ter aula para descobrir por que o átomo de não sei o que se encaixa com o fulano do não sei o que, não, porque a gente não vai nem usar isso, tá? Se vocês estivessem no mestrado, no doutorado, era outra coisa. Na graduação, não. A gente tem que focar na prática e a nossa disciplina vai ser toda focada na
prática. No que vocês vão precisar, tá? Não tem muito enrolation, não. Certo? E aí, hoje, pessoal, a gente vai começar a falar um pouquinho aí sobre a farmacologia. Vocês vão entender como é que a gente vai trabalhar essa farmacologia, como é que vai ser o trabalho na disciplina, tá? Como é que ela vai funcionar para a gente. E aí, eu vou começar agora a compartilhar com vocês. Primeiro, o nosso cronograma já é de praxe, né? Eu preciso explicar o cronograma para vocês, e aí, nessa explicação do cronograma, eu vou falar para vocês sobre a prova, como é que vão ser as nossas aulas, como é que vão ser os nossos encontros presenciais, que esse semestre a gente vai ter alguns encontros presenciais, tá? Com todo mundo aí trabalhando de forma a não aglomerar, com tudo certinho, distanciamento, a gente vai dividir a turma, né, para poder dar certo, ok? Beleza? Então, vamos lá, acho que vocês já estão vendo aí o nosso cronograma. Ponto 1 de como é o Felipe, para quem ainda não me conhece, tá? Eu não sou o professor que... eu sou o professor e vocês são o aluno. Não, aqui todo mundo é igual. Então, eu estiver dando aula, interrompe, liga o microfone, pergunta. Não precisa negócio de ficar... meu Deus, será que eu pergunto? Não, todo mundo pergunta e eu só termino de explicar quando o dito cujo que perguntou, a dita cuja, disser que entendeu tudo. Aí a gente passa para frente. A gente não pode deixar dúvida aqui, porque senão... Vixe, Matheus. Porque senão vocês não entendem o que a gente vai falar mais na frente. Então, vocês precisam entender, tá certo? Então, nada de dúvida, nada de ficar sem compreender. Ponto 2, a gente faz a disciplina, e essa disciplina, ela é feita coletivamente, tá? Dominica, eu explico já, tá certo? Então, oi, Matheus. Matheus já levantou a mão. Eu digo, meu Deus, o Matheus. O Matheus já levanta a mão porque quer falar alguma coisa. Diga, meu filho. Você quer falar alguma coisa ou é só para dar boa noite mesmo porque você estava com saudade de mim? Professor, é porque esse botãozinho não tinha na outra vez. Eu achei que era só acenando, ó. Foi mal. Só para brincar, para dar um tchau. Tá certo, beleza. Boa noite. É novo, levantar a mão é novo, tá? É para vocês, quando vocês querem falar alguma coisa, vocês apertam levantar a mão, aí tá todo mundo testando, né? Andressa levantou a mão, tudo. Mas aí não precisa levantar a mão, não, tá? Abre o microfone e pergunta, porque eu não fico olhando para ver quem levantou a mão ou não levantou. Então, pessoal, a disciplina ela é feita coletivamente. Esse é o ponto 2. Então, a gente vai ter aí, nós teremos alguns trabalhos que a gente vai passar aleatoriamente durante as aulas. Pode ser uma questão, pode ser uma coisa para vocês fazerem aí durante a semana. E todos esses trabalhos, eles valem pontuação. E essa pontuação, ela auxilia na prova de vocês, obviamente, tá? Nesse semestre, diferente dos passados, a presença online, ao vivo aqui na nossa aula, ela vai ser computada. Então, a gente vai fazer frequência ao vivo. Apesar de que todas as nossas aulas, elas ficam salvas e elas vão ser disponibilizadas para vocês no Moodle. Todas as aulas, sem exceção. Então, terminou a aula, se eu não conseguir postar no mesmo dia, o que é muito difícil, eu posto na manhã do dia seguinte, tá? Mas, geralmente, terminou a aula, eu já vou lá e posto, certo? Então, todas vão estar disponíveis. Porém, a frequência, ela é feita na aula online. E isso não sou só eu, isso é uma determinação institucional. Então, todos os professores vão trabalhar dessa forma. E aí, na aula online, é interessante que vocês sempre participem e estejam presentes, porque eu vou fazer perguntas na aula. A gente vai estar aqui discutindo, falando uma coisa, e eu digo assim, e aí, gente, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quem é que me explica por que isso aqui acontece? E aí, às vezes, quando eu estou de muito bom humor, o que é normal, eu estou de muito bom humor quando o pessoal não enche muito meu saco, né? Mas aí, geralmente, eu estou de bom humor. E aí, essas perguntas que vocês respondem, valem um pontinho. E aí, esses pontinhos, vão ajudando. Então, sempre que eu perguntar alguma coisa, tá? Participem, tentem responder, tá certo? Que aí, quem sabe, vem meio ponto perdido. Olha aí, aí a gente vai só somando e na AP1 de vocês ganham, na AP2 de vocês ganham, tá? O Neto tá perguntando se tem que ligar a câmera. Não necessariamente, é legal eu ver, né, o rosto de vocês.
ver se vocês estão entendendo, fazendo cara feia e tal. Gleiciane está com a câmera ligada, muito obrigado. Mas eu não vou obrigar ninguém a ligar a câmera, não, tá certo? Até porque vocês sabem que nessas aulas online acontecem algumas coisas inesperadas, tá? Quando a câmera está ligada de vez em quando. Então, não vou obrigar ninguém a ligar a câmera. E aí, a Dominique perguntou sobre quem estava longe, né, nas aulas presenciais. A gente vai ter 4 aulas presenciais durante esse semestre, divididas. Dá mais ou menos aí uma por mês, que a gente vai começar em março. Se eu não me engano, né, eu coloquei... Não coloquei no cronograma, eu acho, ainda vou acrescentar, porque por conta da pandemia, a faculdade dividiu as aulas presenciais por turmas. Então, a coordenação me passou quais eram as datas que as turmas de farmacologia poderiam ir na faculdade para a gente não se encontrar, né? Todo mundo se encontrando, um monte de turma ao mesmo tempo, não faria sentido. Então, assim que eu atualizar o cronograma com essas datas, eu já passo para vocês. Mas eu tenho a impressão de que eu já coloquei. Eu vou ver aqui quando a gente estiver explicando. Certo? Mais alguma dúvida? Complicado, porque tem o decreto de cada cidade, onde eu moro, não sei se vai ter ônibus. Mas aí, Lamônia, não, nessas aulas presenciais, a gente não vai fazer a frequência, tá certo? E aí essa não frequência não vai acabar atrapalhando vocês se vocês não estiverem essa questão presencial, tá certo? Ok? O Afonso falou também. Em relação aí eu não, infelizmente, tá, Afonso, eu não tenho como dialogar muito sobre isso, né? É uma determinação superior que eu, como um reles funcionário, não vou poder questionar, tá certo? Mas não se preocupem, pessoal, que isso é uma forma de vocês participarem da aula ao vivo, tá? Mas, assim, ninguém vai reprovar por falta, a gente vai ter problema por conta disso, assim, tá? É porque a gente, querendo ou não, precisa também ter um pouquinho aí de controle para saber se vocês estão ou não assistindo, se vocês estão ou não participando, tá? Então, assim, não se preocupem não, que eu não faço questão de picuinha, de coisinha pequena não, a gente se resolve, vocês conversam comigo, me mandam, infelizmente eu não vou poder participar hoje, eu tô sem internet, eu tô alguma coisa e tal, aí a gente resolve, tá bom? Se as aulas presenciais vão ser transmitidas, vai depender se a gente conseguir, né, fazer essa transmissão, tá? Mas aí eu tenho um negocinho daqueles de YouTube, essas coisas, eu tento colocar lá e a gente faz a transmissão, eu vou tentar, tá? Não vou garantir, mas vou tentar, certo? Bora lá para o nosso cronograma. Vocês estão vendo aí o cronograma? Gente, não se preocupem, eu tento de tudo para ajudar ao máximo vocês, tá? Quanto a isso, depender de mim, Felipe, relaxem que o que tiver ao meu alcance, eu tento fazer. Só se eu realmente não conseguir, aí é porque realmente eu não consigo. Mas o que tiver ao meu alcance para ajudar, eu faço, tá? Então, vamos lá. Hoje, né, a gente vai apresentar aqui o cronograma. Eu vou mostrar o Pacto de Convivência da Farmacologia, que são lá as regrinhas, explicando direitinho como é que vai funcionar a disciplina, tá? A sala de aula no Moodle não precisa nem fazer um tutorial, porque vocês já sabem, vocês já utilizaram no semestre passado, a não ser que tenha alguém aqui que seja novo na instituição. Tem alguém que entrou agora na instituição, que está vindo de outra? Professor, Oi. eu não estudei semestre passado, nos 2 semestres anteriores, então eu não sei usar o Moodle. Certo. A Salete levantou a mão também. Também é novata. Eu agora. Sei, mas enfim, o Moodle, Gleiciane, você conseguiu acessar o link pelo Moodle ou alguém te mandou o link? Não consegui, eu tive que baixar outro aplicativo. Não, mas como foi que você conseguiu o link? Pela aula online que tem no portal do aluno. Mas é lá mesmo. Ali não é o portal do aluno, não. É o Moodle ali, que é o que a gente usa. Que tem lá o linkzinho, tá? Todas as nossas aulas, todos os materiais, eles vão ser postados lá,
tá? E aí tem, cada dia vai tendo lá um tópicozinho com a data. Então vai ter um tópico com a data de hoje. E aí vai ter o link com a nossa aula gravada, vai ter o material da aula que eu passo para vocês, tá? Todos os slides que são feitos, eu passo para vocês. Então, vocês não vão ficar sem os slides também para vocês estudarem. Artigo científico, livro, tá? O que tem de PDF eu dou para vocês também sem problema. Então, é lá, tá? Naquele portal ali, tá certo? E aí, pessoal, na semana que vem, a gente inicia aí a farmacologia especificamente, tá? A gente vai falar sobre farmacocinética. E aí, o que é isso, gente? Na farmacologia, a gente vai entender como é o funcionamento do fármaco no nosso organismo, como é que o nosso organismo age quando o fármaco entra, né, em contato conosco, e quais são as situações em que a gente tem, por exemplo, uma interferência desse fármaco, desse medicamento, no nosso corpo. Como é que isso acontece, tá? Como é que acontecem as reações adversas, como é que acontecem os efeitos colaterais, por que um determinado medicamento em uma pessoa ele funciona e em outra não, por que tem determinadas pessoas que são super sensíveis a medicamentos e outras não, tá? Então a gente vai aprender tudo isso dentro dessa disciplina. Para o pessoal da nutrição, por exemplo, por que tem determinados alimentos que não podem ser consumidos quando eu estou tomando determinado medicamento? Por que tal medicamento interfere com o alimento e eu não posso usar na mesma hora? Por que tem medicamento que eu posso usar na mesma hora? Tudo isso vai estar voltado também aos aspectos que a gente vai ver no dia 15, semana que vem, que são os aspectos farmacocinéticos, tá? Cinética, não sei se essa palavra é comum aí para vocês. Cinética, que a gente vê lá no ensino médio, significa movimento. Então, a gente vai aprender na aula que vem o movimento que o fármaco faz dentro do nosso organismo, certo? No dia 22, que aí já é daqui a 2 semanas, a gente vai trabalhar os aspectos farmacodinâmicos. Se na farmacocinética a gente vai aprender a movimentação do fármaco e o que o fármaco faz no nosso organismo, o que o nosso organismo faz com o fármaco, no dia 22, a gente vai estudar a farmacodinâmica, que é o contrário. O que o fármaco faz no nosso organismo? Ou seja, qual é o efeito dele? Como é que esse fármaco ele age dentro do nosso organismo? Então, a gente vai aprender qual é a ação dos fármacos, quais são os alvos que esse fármaco vai ter no nosso corpo, como é que eles são classificados, quais são os mecanismos de ação desses fármacos. E, gente, não é porque eu seja professor dessa disciplina e eu ame a farmacologia, mas é um assunto super interessante, porque aí vocês vão me dizer se eu estou mentindo. Quando qualquer pessoa sabe que você faz um curso da área da saúde, você pode estar no primeiro semestre, essa pessoa pergunta para você sobre medicamento, pergunta para você sobre terapia, pergunta para você sobre por que tal fármaco faz isso ou não faz, efeitos. Ela acha que você já é um profissional graduado. Mas só ela saber que você está fazendo enfermagem, que você está fazendo farmácia, fisioterapia, odonto, ela já lhe pergunta e ela já quer uma consulta. Tá? Então, nessa disciplina é muito interessante porque a gente vai descobrir coisas que a galera está perguntando para a gente o tempo inteiro e a gente ou não sabia responder ou nunca tinha parado para pensar nisso. Né? E aí, olha que interessante, a gente vai ver farmacologia agora num período em que a gente está falando de vacina, a gente está trabalhando com vacina e essas coisas, e apesar de não ser especificamente um medicamento tratável, né, ele é preventivo, tem muito dessas histórias das vacinas que a gente está ouvindo por aí que tem a ver também, a mesma coisa, com a farmacologia e as coisas que a gente vai visualizar na nossa disciplina, tá? Então, esses mecanismos, a gente vai ver eficácia dos fármacos, potência, e 2 conceitos que são importantíssimos, agonismo e antagonismo, tá? A gente vai ver isso na aula do dia 22. Já no dia 27/2, a gente começa a trabalhar especificamente com as classes de fármacos, certo? Então, nós vamos ver
as duas bases da farmacologia, que é a farmacocinética e a farmacodinâmica, que elas são a base porque elas vão ajudar a gente a compreender a classificação de cada tipo de fármaco. Então, essas duas aulas são super importantes para a gente começar a entender todas as outras, certo? Então, a gente começa com a farmacologia do sistema nervoso periférico. A gente vai aprender sobre fármacos colinérgicos e anticolinérgicos, ou seja, fármacos que mexem com um neurotransmissor do nosso corpo chamado acetilcolina. A gente vai conhecer os fármacos adrenérgicos e antiadrenérgicos, que trabalham com a adrenalina e a noradrenalina. E também nesse dia a gente vai conversar sobre o APS de cada curso. Então, não se preocupem, não sejam peru de Natal para morrer de véspera. Deixa chegar nesse dia que eu explico como é que vai ser o APS da nutrição, que eu explico como é que vai ser o APS da farmácia, da enfermagem, da fisioterapia, da odonto, tá? Então, nesse dia a gente vai explicar sobre isso. Depois, no dia 1º de março, a gente vai ter nossa primeira prática, eu já coloquei aqui, tá? A gente vai se encontrar na Unifametro, obviamente, quem se sentir à vontade, quem tiver disponibilidade, tá? Eu vi aí que alguém disse que morava a 350 quilômetros, né? Então, é meio longe para vir para a prática. Mas não se preocupe, essa pessoa, que eu não me lembro quem é, deixa eu ver, eu acho que é a Dominique. Pronto, aí, lembrei. Não se preocupem que eu vou tentar gravar, tá certo? Para vocês não perderem nada em relação a isso. Mas quem estiver aqui em Fortaleza, se puder ir, é uma forma também da gente se ver, né? Interagir um pouquinho, tá certo? Por falar nisso, minha filha, qual é a sua cidade? Tão longe, 350 quilômetros. E aí, pessoal, Ipueiras, pronto, é mais ou menos da minha. A gente vai dividir em duas turmas. A nossa disciplina tem exatamente, nesse momento, 60 alunos matriculados, tá? Então, a gente tem 60 alunos matriculados, a gente vai formar duas turmas de 30 alunos. Como é que isso vai acontecer? Sempre vai ser assim, uma turma na segunda, uma turma na terça. Depois, a gente inverte na próxima prática. Uma turma na terça, a outra da terça vem para a segunda vem para a terça. E a gente vai fazendo aí esses ajustes. Professor, eu tenho aula na terça-feira de noite e tal. A gente vai ajustando isso, tá? Isso é ajustável. A gente conversa, não se preocupem, mas é a mesma aula. Nesse dia, a nossa primeira prática vai ser sobre vias de administração de fármacos. A gente vai entender as diferenças entre as vias de administração, a gente vai fazer umas práticas sobre essas vias, aplicação intramuscular, aplicação endovenosa, fármacos por via oral, por via retal, por via cutânea, dermatológica, subcutânea, sublingual. A gente vai entender quais são as vantagens e desvantagens de cada via. A gente vai saber por que determinados fármacos não podem ser utilizados por uma determinada via de administração, enquanto outros são plenamente administráveis, tá? Então, a gente vai fazer isso nessas duas aulas do dia 1º e do dia 2 de março, ok? No dia 8 de março, a gente sai do sistema nervoso periférico e a gente passa para a farmacologia do sistema nervoso central. Como é que vai ser a farmacologia do sistema nervoso central? A gente vai dividir em diversas classes de medicamentos. A primeira, a gente vai entender os fármacos que mexem com os mediadores químicos e os anestésicos gerais. Vamos compreender por que se faz uma anestesia geral, por que é importante a gente entender sobre os anestésicos, como é que eles agem dentro do nosso organismo, quais são os possíveis problemas que podem surgir em decorrência da utilização de anestésicos, tá certo? Então, pessoas que às vezes podem ter problemas com a utilização de fármacos anestésicos e que depois precisem de tratamento fisioterápico com fisioterapia respiratória. Então, ou seja, na fisioterapia é importante a gente entender sobre os anestésicos, que interfere na respiração, além de que anestésicos são bloqueadores neuromusculares, que fazem com que a pessoa não se mova, ela bloqueia a transmissão muscular. Então, se isso persistir, está envolvida na fisioterapia.
Na farmácia, sobre as interações medicamentosas com anestésicos, na enfermagem da mesma forma, na nutrição, com problemas relacionados à deglutição pós e pré-operatória, tá? Então, tudo isso está envolvido com as disciplinas que nós vamos, que tem aqui, né, dentro, a disciplina, não, perdão, os cursos que estão envolvidos dentro do nosso aspecto aqui na farmacologia. No dia 15, a gente continua com farmacologia do sistema nervoso central, a gente vai entender sobre os hipnóticos, sedativos e ansiolíticos, fármacos comuns demais na nossa prática. Esses fármacos hipnóticos, ansiolíticos, sedativos, são aqueles que a gente já ouviu muito a nossa mãe falando que está nervosa e vai tomar uma bandinha, né? Ou então, ela dá uma bandinha para nossa tia, dá uma bandinha para a vizinha, dá uma bandinha para não sei quem. Então, esses fármacos, tá? Que é errado, não é para dar bandinha a ninguém, são os hipnóticos e os sedativos. Ou seja, fármacos utilizados contra a insônia e fármacos calmantes utilizados contra a ansiedade, certo? Depois, no dia 22, a gente continua com farmacologia do sistema nervoso central, só que agora falando sobre antidepressivos. Nós vamos entender a depressão, a gente vai entender qual é o aspecto fisiológico e patológico da depressão, qual é a diferença entre uma simples tristeza e um processo depressivo, e nós vamos entender, obviamente, como é que esses fármacos, eles agem no combate à depressão patológica, certo? Isso no dia 22/3, e aí a gente faz um acompanhamento, é ótimo, um acompanhamento e um aconselhamento do APS de vocês, certo? Depois, no dia 29/3, a gente tem o último ponto, deixa eu ver aqui, isso. O último ponto sobre farmacologia do sistema nervoso central, nós vamos ver os fármacos anticonvulsivantes e antipsicóticos, ou seja, aqueles fármacos utilizados para crises convulsivas, onde a pessoa, né, ela pode ter crises convulsivas porque ela tem epilepsia, por exemplo, ou crises convulsivas que são em decorrência de outros problemas não crônicos. E a gente vai ver os fármacos que são os antipsicóticos, que são aqueles utilizados para pessoas que têm, oi, Lamônia, que tem algum tipo de psicose, como esquizofrenia, problemas psicóticos como alucinações e etc. Oi, Lamônia, pode falar. Abra aí seu microfone. Pode ficar à vontade. Vocês podem fazer pergunta a qualquer momento. Professor, por que é utilizado anticonvulsionantes e antiepiléticos para tratamento de pessoas com transtornos de humor, transtornos depressivos? Peraí, deixa eu só aumentar aqui o som, que eu quase não te escutei. Fala de novo. Por que é utilizado no tratamento de pessoas com transtorno depressivo, transtorno de personalidade, anticonvulsionantes e antiepiléticos? Vamos lá. Quando a gente estiver aí na aula de sistema nervoso central, vocês vão entender muito bem isso, tá? Esses fármacos, eles são classificados com a sua finalidade principal. Porém, muitos desses fármacos, como eles agem de vias diferentes, um fármaco ele pode agir em diversas vias, tá, do nosso sistema nervoso. Então, ao mesmo tempo que alguns têm atividade antipsicótica, eles podem ter atividade ansiolítica. Enquanto uns têm atividade antidepressiva, eles também podem ter atividade hipnótica. Então, o fármaco ele é classificado em um determinado tipo porque é a atividade principal dele. Mas ele pode ter várias funções, porque quando a gente mexe com o sistema nervoso, principalmente, a gente está trabalhando com mediadores químicos, com substâncias que nós chamamos de neurotransmissores. E os neurotransmissores, eles agem no sistema nervoso central em diversas questões fisiológicas, inclusive muito diferentes umas das outras. Então, quando eu tenho um fármaco que mexe com um determinado neurotransmissor, eu vou estar trabalhando com todas as questões fisiológicas e patológicas que envolvem aquele neurotransmissor. Então, por isso que eu posso ter o tratamento da ansiedade com um antidepressivo. Eu posso tratar depressão com um ansiolítico. Vocês vão encontrar isso aí na prática. Agora,
A gente vai entender isso muito bem na aula de sistema nervoso central, tá certo? Obrigada, professor. Tá bom? Porque a explicação ela é bem mais profunda. Então, não tem como eu explicar agora, senão eu tinha que dar uma aula antes para vocês. Mas é mais ou menos dessa forma. Eles não são classificados bem especificamente, não, tá? E aí, no dia 5 de abril, a gente tem a nossa segunda aula prática. A gente tem no dia 5 a turma 1, e no dia 6 a turma 2, tá? A gente vai falar sobre cálculos farmacocinéticos. Como é que a gente calcula a meia-vida de um fármaco? Como é que a gente calcula a posologia? Por que tem fármaco que a gente utiliza em medicamentos de 8 em 8 horas, outros de 12 em 12? Por que tem medicamento que é uma vez por semana? Por que tem fármaco que a gente só usa uma vez, é dose única? A gente vai aprender a fazer esses cálculos, tá? E aí a gente tem a turma 1 no dia 5 e a turma 2 no dia 6, tá bom? Depois, passando aí... Opa, peraí. Não, aqui tá errado, agora que eu vi. Tá? Vou ter que mudar essa data aqui. Então, dia 5, aqui é dia 12. Eu vou atualizar para vocês lá no cronograma. Mas a próxima aula, depois de cálculo farmacêutico, não. 5, depois 5, 6, 7, 8, 9. Aqui é 10, que é uma reposição de aula, tá? A gente vai ter uma aula sobre psicofármacos. Esses psicofármacos, a gente vai entender sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica especificamente para fármacos que agem no sistema nervoso. Tá? Então, a gente vai pegar aí um geralzão sobre psicofármacos nessa aula que a gente vai ter de reposição. Um ponto para a gente considerar aqui, pessoal, as aulas nossas de reposição são aulas aos sábados. Só que o que acontece? Como o sábado não é o dia da aula, tá? Então, eu não obrigo, entre aspas, não obrigo ninguém a nada, né? Não sou nem obrigado a vocês assistirem ao vivo no sábado. Então, eu faço a gravação da aula e eu disponibilizo essa aula para vocês, tá certo? Então, uma aula gravada, eu falando, da mesma forma que é um ao vivo. E aí, eu disponibilizo a aula para vocês, tá? No dia 12, a gente tem aí a aplicação da AP1, ok? Depois, no dia 19, tem a nossa terceira prática, na realidade. A gente vai falar sobre interações medicamentosas e interações fármaco-nutriente. Então, como é que acontece a interação entre dois medicamentos diferentes ou mais, e como é que acontece a interação entre um determinado medicamento que eu estou tomando e um alimento. Então, a gente vai compreender todos os processos relacionados a isso, tá? Uma no dia 19 e a outra no dia 20, ok? Depois, no dia 26/4, a gente muda de ponto de vista, esquece sistema nervoso e a gente vai passar para a farmacologia da inflamação, da dor e da coagulação sanguínea. Mas como assim, Felipe? O que tem a ver a coagulação sanguínea nesse processo? A coagulação sanguínea, pessoal, ela está diretamente ligada aos processos de inflamação. Então, os fármacos, a gente visualiza todos dentro do mesmo aspecto, tá? Basta vocês lembrarem que existe um determinado fármaco que é muito utilizado por pessoas que têm problemas cardíacos relacionados a trombo, etc., que ele serve para afinar o sangue. Lembram qual é? A avó de todo mundo usa. O anticoagulante. Que é o? Anticoagulante. AS, né? E o AS, na realidade, ele é um anti-inflamatório, mas que ele tem ação também anticoagulante. Então, por isso que a gente vê tudo no mesmo pacote, tá certo? Então, a gente vê a farmacologia da inflamação, da dor e da coagulação no dia 26/4. Passando 3 de maio, a gente já entra aí, né, pendendo para o final do semestre, já entramos aí no penúltimo mês. A gente vai ver os analgésicos e os anti-inflamatórios, e aí a gente vai ver os anti-inflamatórios não esteroidais, os corticoides,
usa analgésicos opioides. Aí vem aquela pergunta, professor, corticoide engorda, né? Clássica de sempre. Professor, eu engordei porque eu estou inchado, por causa do corticoide, etc. Isso aí as pessoas perguntam e a gente também tem dúvida, né? A gente vai conhecer essa resposta na aula do dia 3 de maio, ok? Depois, no dia 10 de maio, a gente tem a nossa última aula prática presencial. A gente vai ver a farmacologia dos anti-infecciosos, fármacos antibacterianos, tá? E aí a gente vai falar sobre antifúngicos, antivirais, fármacos antibacterianos, os antimicrobianos em geral, tá? A gente vai entender por que a azitromicina não serve contra a Covid, por que ivermectina não serve contra a Covid, tudo isso explicado de forma farmacológica, tá? Então, é nessa aula, uma no dia 10 e a outra no dia 11. Passando, dia 17, a gente vai trabalhar a farmacologia do sistema endócrino. Então, a gente vai conhecer os anticoncepcionais, os hipoglicemiantes e os hipolipemiantes, aqueles fármacos que servem, tá? Para diminuir a glicemia, fármacos que servem para diminuir a quantidade de gordura no sangue, triglicerídeos, anticoncepcionais que também estão envolvidos aí no processo, tá? Que as mulheres sempre falam, né? Tá envolvida aí na engorda, anticoncepcional engorda, porque é hormônio, porque é isso, porque é aquilo. A gente vai entender como é que funciona. Quem toma anticoncepcional, se eu tomar antibiótico, corta o efeito. Se eu esquecer um dia, perde o efeito. Se isso, aquilo, outro, um monte de dúvida que sempre surge, tá? Vamos aprender aí na farmacologia do sistema endócrino. E aí, no dia 24/5, a gente vai falar sobre antifúngicos e antivirais, especificamente, tá? Então, como é que a gente trabalha com antiviral? A gente vai falar sobre medicamentos utilizados no combate ao HIV, que são aqueles antirretrovirais. A gente vai falar sobre micoses, tanto cutâneas quanto micoses vaginais, orais, tá? E quais são os fármacos mais indicados para o tratamento desse tipo de problema. No dia 31/5, a gente tem a AP2, tá? No dia 7/6, eu faço a correção online com vocês, entrego todas as notas, a gente discute tudo direitinho. No dia 14 de junho, tem nossa substitutiva. E depois, no dia 21/6, que está aí no cronograma só porque é obrigado, né? A paz do Senhor, todos, vai descer iluminando nossas cabeças para a gente não precisar fazer aí a F. No dia 21/6, eu ouvi um amém. Todo mundo já vai estar de férias, tá? Inclusive eu, se Deus quiser. Então, a gente finaliza aí a disciplina. Viram que a gente vai falar sobre uma quantidade aí enorme de medicamentos e de fármacos, tá? Mas são coisas super interessantes que a gente vai ver aqueles principais, aqueles que sempre são utilizados, aqueles que mais são utilizados. A gente vai dar sempre preferência para aqueles fármacos que estão na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ou seja, aqueles fármacos que estão disponíveis, muitas vezes, no serviço público, tá? O que as pessoas mais utilizam. Então, a gente vai dar preferência sempre ao conhecimento para esses fármacos. Beleza? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida acerca aí do nosso cronograma? Acho que ficou direitinho, né? Dividido, a gente dividiu por classes. Nossas aulas vão ser sempre aí trabalhadas com algumas coisas bem interessantes, curiosidades, tá? Coisas bem atrativas para a gente não ficar naquele... Vocês aí tudo fingindo que estão assistindo aula, eu aqui fingindo que estou dando, e aí a gente não entende nada no final do semestre, tá? Que a gente vai ter uma disciplina bem de conversa mesmo sobre a farmacologia. Pronto, finalizei. Vi aí que entraram pessoas novas. Seja bem-vinda a Giovana. Boa noite, Giovana, tudo bem? Então, terminamos aqui em relação ao nosso cronograma, tá? Beleza, vamos lá, deixa eu tirar aqui o cronograma para a gente ir mostrando outros assuntos que nós precisamos falar. Só um minutinho.
para eu abrir aqui, peraí. Pronto. Giovana, foi seu aniversário anteontem, né? Meus parabéns, tá? Não, eu sei o aniversário de vocês tudinho, tá certo? Vai. Obrigada. Eu sei de tudo. Vocês não me enganam de jeito nenhum. Então, vamos lá, ó. Aqui, pessoal, esse documento, ele já tá lá no Moodle, disponível para vocês. Ele tem direitinho, o Carlos aí se assustou também. Ele tem direitinho como é todo o funcionamento da disciplina, tá? Como é que a gente vai trabalhar dentro dela. Então, aqui falando sobre a disciplina em si, tá? Quais são as formas de avaliação que a gente vai ter. Então, a avaliação, ela é uma avaliação escrita, que vale de 1 a 10, e a gente vai ter os nossos trabalhos avulsos, que às vezes vai aparecer na aula, outras vezes não, que vai valendo alguns pontinhos, e aí no final a média de AP1 é a avaliação escrita, que vale de 0 a 10, e a pontuação extra, tá, que vocês vão recebendo nesses trabalhos que eu vou passando, tá bom? Então vocês vão ter aí esses acréscimos que ajudam bastante no final das contas, tá? A AP2 de vocês já conhecem como é o funcionamento. Avaliação parcial, 2, então uma prova também, tá? Essa provinha, se continuarmos, né, em modelo remoto, vai ser pela internet. Eu geralmente, tá? Geralmente, eu faço através do Google Formulários, então eu dou o link para vocês e vocês preenchem a provinha lá pelo Google Formulários. E a gente tem o APS, que vale de 0 a 10, e aí depois, no final, a média da AP2, ela fica a avaliação mais o APS dividido por 2, certo? E a média final é calculada como a média da AP1 mais a média da AP2 dividido por 2. Para aprovação direta, sem necessidade de média final, de prova final, se você tiver uma média maior ou igual do que 7, passou, não fica de AF. Teve entre 4 e 6,9, você fica de AF. Menor do que 3,9, menor ou igual, aí você faz a disciplina de novo comigo no semestre que vem, tá? Avaliação substitutiva é para quem faltou a AP1 ou a AP2 ou as duas, tá? Então, você faz a avaliação substitutiva direitinho, né, como está escrito aqui. APS, Matheus está perguntando aí. Eu sei que é unificada na enfermagem, na farmácia, na nutrição e na fisioterapia. Esses cursos eu sei que as APS são unificadas, tá certo? Então, a nota da APS, ela é aquela nota unificada que o curso inteiro vai ter a mesma nota. Professor, como é que o senhor vai conseguir as notas, né, da gente? Relaxem, eu sei de tudo. Então, se, por exemplo, o Luan tirou uma nota 8,9 lá na enfermagem, suponhamos, eu já sei que ele tirou essa nota. E eu mesmo já calculo, tá? Não se preocupe. A frequência, né? A Unifametro determina 75%, vocês já conhecem, mas já falou no começo da disciplina aí, que a gente conversa, tá? Contato comigo, pessoal, me mandem e-mail, aqui é o meu e-mail, tá? Não me mandem no WhatsApp, porque eu não respondo nem minha mãe no WhatsApp, ela fica com ódio de mim, que eu odeio o WhatsApp. Então, me mandem e-mail que eu respondo, tá? felipe.magalhães@professor.unifametro.edu.br. Então, só mandar lá que tá ok, certo? Outra forma mais rápida que vocês têm de contato comigo, tá? É pelo Instagram. Pode mandar direct lá no Instagram que eu respondo também, tá? Porque o Instagram sempre fica salvo lá no meu celular, então quando chega mensagem no Instagram, já que eu trabalho também pelo Instagram, eu vejo a mensagem de vocês e respondo mais rápido, tá? Que é o @farmacêuticofelipe, certo? Então, só mandar um direct lá que eu também respondo. Em relação aos arredondamentos de nota,
Maria, agora ficou todo mundo aí prestando atenção, né? Arredondamento de nota é o seguinte. Esse arredondamento, pessoal, vocês não precisam me pedir. Eu faço, tá? Só que aí, o que é que avalia no arredondamento, né? Vou ver se vocês participam da aula, se vocês estão sempre presentes, se vocês respondem as coisas, se vocês, né, trabalham junto comigo. Tudo isso é levado em consideração, tá certo? Então, não se preocupem que o arredondamento eu mesmo faço. Vocês nem precisam saber. Quando chega lá no final, se eu achar que você merece, sua nota aparece lá, um 7zinho, tá? Tranquilo. Então, não precisa aí ficar mandando mensagem pelo amor de Deus, pelas 7 áreas de Nosso Senhor, essas coisas, que eu arredondo quando eu achar que deve. A Tice levantou a mão. Quer falar, Tice? Ou foi só para ver como é que funcionava? Não, professor, foi mal, apertei sem querer. Foi um tchau, né? Eu vou achar que esses levantados de mão é um oi, um tchau, tá certo? Vou fingir que vocês estão me dando um oizinho aí. Tá, gente? Então, isso daqui vai ficar lá disponível, já está, na realidade, né? Disponível para vocês no Moodle, tá? Já está lá disponível para vocês. Ok? Então, pronto, em relação a isso, segunda parte aí que a gente já, né, comentou. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. E deixa eu ver aqui, vamos lá para a outra parte. Pronto. E aí, pessoal, nessa aula de hoje, tá? Eu vou dar um link aqui para vocês, que eu vou pedir que vocês respondam uma avaliaçãozinha, tá? Só que essa avaliação, não se preocupem, ela não vale nota, ela não vai tirar ponto de ninguém, ela não vai fazer nada disso, tá certo? Eu vou dar um link agora para vocês, e aí eu vou pedir para que vocês respondam esse link sem pesquisar, em canto nenhum, tá? Não pesquisem. Vão lá e respondam baseado no que vocês imaginam que seja o correto. Por quê? Porque essa solicitaçãozinha que eu vou dar o link agora para vocês responderem, ela é o que nós chamamos, tá, de avaliação diagnóstica. O que é isso? Isso vai servir para vocês lá no final do semestre. Como assim, Felipe? Vocês vão responder agora, sem ter visto nada de farmacologia, tá? Quando chegar lá no final do semestre, vocês não vão mais nem lembrar que vocês fizeram isso. Eu vou passar para vocês essa mesma avaliação. Eu vou pedir que vocês respondam. E eu não vou ver se vocês responderam certo, errado, etc. e tal. Isso vai ser uma avaliação para vocês se autoavaliarem se vocês aprenderam ou não durante a disciplina. Entenderam? Então, isso é uma autoavaliação. É algo para vocês. Tá certo? Então, respondam agora, independente do medo, se vocês responderam errado ou se vocês responderam certo. Vamos lá, vou colocar o link aqui no chat, tá? Para ficar disponível para vocês me responderem. E aí, pessoal, é o ENAD da farmacologia, Iago, exatamente, tá certo? E aí vai ficar disponível para vocês responderem, mas antes de vocês responderem, eu quero só finalizar. Hoje a nossa aula, como foi comentado, é somente isso, nossa apresentação, a gente conversar sobre a disciplina, vocês verem como é que vai ser o funcionamento. Para quem não estava aqui na hora, tá, que a gente iniciou, sempre a gente começa exatamente na hora. Então, 15 para as 7 eu já estou aqui, 7 horas eu dou boa noite para vocês, 7h05 a gente começa para o pessoal aí que chegou depois, tá certo? Todas as aulas vão estar disponíveis para vocês, todas, tanto o slide quanto a gravação da aula vai estar lá no Moodle. Esse é o outro ponto. Terceiro ponto. Professor, eu só fazer uma pergunta. Pode perguntar. Diga lá, fica à vontade. Essa atividade que você vai passar é para entregar agora? Não, não necessariamente. Não, tá? Não, é porque não é obrigado vocês fazerem, tá? É como eu disse, ela é uma atividade para vocês mesmos, para vocês saberem e
terem aí uma avaliação no final do semestre, se vocês realmente aprenderam, se vocês vão conseguir responder as mesmas questões, dessa vez com o conhecimento que vocês adquiriram ao longo do semestre, tá certo? Tá certo, professor, obrigada. Bom, então, o link tá aí, certo? O link tá aí para vocês. Então, gente, muito obrigado a todos, tá? A gente, eu já vou dar um print aqui para fazer a frequência aí de vocês. Pronto. E vou dar um print aqui para postar lá no Instagram, porque a turma tá lotada, tá bonito, né? Só estão faltando 12 pessoas, certo? Então, ok, olha o sorriso aí, vocês tudinho. A gente se vê, tá, pessoal? Respondam a planilha aí que eu mandei para vocês. Qualquer dúvida, me mandem lá no Instagram, me mandem por direct, ou então aqui pela parte da farmacologia, ou então me mandem por e-mail, tá bom? E aí, a partir de semana que vem, a gente começa para valer, falando sobre farmacocinética, trabalhando os conceitos, trabalhando como é que vocês vão visualizar em relação à absorção, à distribuição de fármaco, ao metabolismo, a excreção. A gente vai comentar tudo isso na semana que vem, beleza? Então, gente, fiquem à vontade. Hoje foi só uma apresentação. Beijão para todos vocês. Um semestre aí maravilhoso para todos nós, tá bom? Obrigado aí para a Karine, para a Caroline. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tô aqui, tá? Gleiciane, pessoal que tiver dúvida, eu ainda vou ficar por aqui para vocês tirarem.